podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Estou aqui com a presença da professora Paloma Alcântara. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Johnny, pelo convite, eu que agradeço. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIM, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Se você quiser saber como se associar, entra no site adim.org.br, você vai saber de eventos, cursos, notícias e muito mais. Como eu falei, eu estou aqui com o professor Alcântara, professor Paloma Alcântara, possui graduação em Engenharia Civil pela Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado na área de Civil e Ambiental, já atuou aí no ramo da indústria e da construção civil, principalmente da construção de casas populares, tem experiência em gerenciamento de obras, implementação do sistema de qualidade, e é pesquisadora já desde 2010 nessa área de engenharia civil, no desenvolvimento de materiais e construções sustentáveis através do reaproveitamento de resíduos industriais e compostos cimentícios, também na área de estudo de geopolímeros. A gente vai falar um pouco sobre essa parte de ambientes sustentáveis, e também um pouco de ensino. Então, professora, comece explicando para a gente como se define um ambiente realmente sustentável na engenharia e na construção civil. Pronto. Existe um grande conceito sobre sustentabilidade, que é um conceito que foi instituído pela ONU, que ele diz o seguinte: todo processo sustentável, toda atitude sustentável é aquela que permite satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, E aí, quando a gente fala sobre construção civil, indústria da construção, esse conceito a gente precisa olhar com mais cuidado, Porque a indústria da construção civil em si, ela já é, por natureza, pela sua própria atuação, definição, digamos assim, ela já é uma indústria de transformação. Então, ela vai impactar o meio ambiente de toda forma, mesmo que minimamente, Então, por exemplo, trouxe alguns dados. A indústria da construção civil, ela é responsável pelo consumo de 50% das matérias-primas do planeta. Também responsável pela geração de 1/4, 25% dos resíduos. Então, só aí você já começa a compreender o impacto que é a indústria da construção civil, Ela gera um montante muito grande de resíduos industriais, da construção civil. E dentro da própria construção civil, acho que vale bastante salientar um material, que é o cimento Portland, o cimento tradicional que a gente utiliza nas construções. Esse cimento, em seu processo de fabricação, ele também é um dos materiais que mais impacta o meio ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na construção civil, a gente pode dizer assim: é um processo, é uma indústria que pode ter ações sustentáveis, mas, por si mesma, ela não vai ter a sustentabilidade 100%, Então, é um processo que a gente busca, tanto nas pesquisas, quanto nas atuações dentro das obras, minimizar os impactos, Então, através de ações, processos, gestão. Então, também é importante salientar projetos, um projeto bem feito, um planejamento de gestão também bem feito, e uma execução também bem feita, porque não adianta só projetar, planejar e não executar correto, Através desses processos, acredito que dá para minimizar o impacto ambiental. Mas, digamos assim, criar um ambiente realmente sustentável dentro da construção civil é uma frase muito potente, digamos, A gente busca isso. Exato. Mas são processos pontuais que diminuem o impacto ambiental e aumentam o processo de sustentabilidade. Perfeito. E é muito importante a gente saber dessa questão, como você já trouxe dados, mostrando que é um impacto, mas é um impacto calculado, previsto em projeto e controlado, Então, é muito importante. Isso.
Aí, professora, a gente falando sobre essa parte de economia circular, né, que associa principalmente essa parte, né, desenvolvimento econômico do melhor uso de recursos naturais. Aí, como é que essa tecnologia de reciclagem e reutilização desses materiais pode ser aprimorada para reduzir essa quantidade de resíduos sólidos e garantir e promover essa economia circular? Veja, a tecnologia, a meu ver, e aí eu digo, dentro da nossa realidade aqui, né, da nossa realidade brasileira, nordestina, e no meu caso aqui, entre os estados Paraíba e Pernambuco, pelo menos nos centros universitários onde se faz pesquisa, existe já bastante pesquisa, né, nessa, digamos assim, nesse setor de reciclagem e reutilização de materiais, de resíduos, né, reutilização de resíduos, reaproveitamento de resíduos, para, por exemplo, o desenvolvimento de novos materiais de construção. Então, utilizar um resíduo industrial, fazer algum beneficiamento nele, né, e utilizá-lo como matéria-prima para um novo material ser utilizado na obra. Então, existem muitas pesquisas já há muito tempo aqui no Brasil, né, nas universidades brasileiras, que promovem esse tipo de processo. O que, a meu ver, né, digamos assim, é um problema é a implementação dessas tecnologias. Então, a gente tem aí diversos exemplos de tijolos sustentáveis, né? Falando agora de forma mais concreta, né? A gente tem tijolos sustentáveis ou de menor impacto ambiental, ou como a gente costuma chamar, né? Materiais de construção não convencionais. A gente tem diversos, por exemplo, painéis de gesso, que têm um menor impacto ambiental. A gente tem novos tipos de cimentos que podem ser utilizados para reparos, né, por exemplo. Então, assim, os materiais não convencionais, eles existem, eles são pesquisados há muito tempo, mas a gente encontra uma grande dificuldade, né, para implementar esse conhecimento na realidade, na indústria da construção civil e nas outras indústrias também. O que eu acho que a gente pode aprimorar, digamos assim, é essa conversa, né, entre os setores. O setor que desenvolve essa tecnologia, que no caso é a área da pesquisa, né, desenvolvimento tecnológico no nosso país, e a indústria. Então, um alinhamento de expectativas, uma maior proximidade entre esses dois setores, né, eu acho que daria um bom desenvolvimento, né, um bom destino para essas pesquisas que não são implementadas. Então, vejo por aí. Também entendo que é importante, por exemplo, uma educação da população, né? Medidas educativas para a população, e aí começar isso desde dos níveis mais básicos da educação. É mais fácil a gente conscientizar as crianças do que os adultos, digamos assim. Então, começar com essas práticas educativas de reciclagem, de reaproveitamento, né? Tentar incutir na mentalidade, na cultura, que materiais reciclados, materiais reutilizados não são materiais de segunda linha, não são materiais ruins, de baixa qualidade, não são, né? Tanto que os materiais que a gente pesquisa, eles atendem, eles são manipulados, eles são estudados de tal forma que eles atendem às normas técnicas, né? Então, eles podem, sim, de fato, serem aplicados, né? Então, acho que começa por aí, né? Uma conscientização. Exato, Para que esses materiais possam ser, de fato, abraçados no seu uso pleno. Então, acho que por aí seria um bom começo. Não, você falou bem, porque às vezes o grande desafio de um projeto desse, né, é provar a viabilidade econômica, quanto aqui custa a produção. Isso é como você falou, é estudo, é persistir, que aí um dia chega nessa caracterização e nessa aplicação, né? Aí, Isso. ainda nesse sentido, né?
quais são os avanços necessários, então, para engenharia, né, promover um ambiente apto para que possamos fazer esse reaproveitamento de resíduos? Pronto. Então, é, quando você me faz essa pergunta, me vem à mente, por exemplo, normas, né, normatizações. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei um cimento, que não é o cimento Portland, né? Vale salientar, fazer uma breve explicação aqui. Cimento pode ser muita coisa, né? Esse cimento que a gente utiliza tradicionalmente, ele é tecnicamente chamado de cimento Portland. Mas existem outros cimentos, não existe apenas esse cimento. E esses outros cimentos, eles têm outras características, como, por exemplo, menor impacto ambiental, podem ser mais baratos, né, menor custo. Mas o que acontece? Eles são, digamos assim, não têm grande visibilidade, né, não são conhecidos, então acho que é um avanço no sentido de divulgação desses materiais, que é o que a gente está fazendo aqui, né? É uma boa linha, digamos assim, e também normatização, né? Um avanço, como você me perguntou assim, um avanço na engenharia, né? Eu acho que o desenvolvimento de normas específicas para esses materiais, né, seria um bom começo. Recentemente, não sei se já saiu a norma, mas ela foi elaborada, a norma sobre a norma de bambu, né? Utilizar o bambu como um material de construção. Então, o meu orientador do doutorado, professor Normando Perazzo, foi um dos responsáveis pela elaboração dessa norma, e é uma norma que prescreve as necessidades técnicas, né, as prescrições técnicas para a utilização do bambu na construção civil. Então, acho que a normatização seria interessante, porque uma vez que o material é normatizado, aí, digamos assim, não tem justificativa para não utilizar, né? Exatamente, Aí já seria, digamos, um processo mais de absorção do mercado, já seria uma outra questão a ser trabalhada. Mas a engenharia pode contribuir mais, digamos, na elaboração das normas, porque os materiais já existem, já existem. Eu acho curioso, por exemplo, algumas reportagens saem, eu vejo assim, na internet, né? Um tijolo ecológico foi desenvolvido, e isso vem com uma grande, como eu posso dizer, é como uma grande novidade, mas na verdade não é uma novidade. Esses tijolos já existem há muito tempo, há décadas, né? Só que eles não são divulgados. Então, tijolos, paredes, processos construtivos sustentáveis, como o próprio bambu, por exemplo. O bambu ele pode ter fins estruturais, ele pode substituir o aço, por exemplo, né? Cimentos alternativos ao cimento Portland, como é o caso do geopolímero, que foi o material que eu estudei no meu doutorado. Então, assim, esses materiais estão aí, os estudos são diversos, mas o que a gente precisa é implementar, e acredito que a engenharia, de uma forma mais macro, né, ela poderia colaborar através das normas, né? Então, e aí tem a ABNT, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma, a grande associação, né, das normas aqui no Brasil. Então, o desenvolvimento dessas normas de materiais não convencionais, né, seria um grande primeiro passo para a gente conseguir implementar isso. Não, realmente, você falou bem essa questão da normatização, da criação de parâmetros, né? Eu acho que um dos desafios mesmo, né, é exatamente isso, é criar estudos, ensaios, aí depois com uma campanha de marketing bacana para o mercado, dizendo, olha, agora estamos num momento que a gente consegue fazer uma divulgação mais direta, né, com quem com quem vai utilizar. Eu queria perguntar exatamente nessa questão como a gente fala, normatização, falar um pouco do ensino também, né? Como como professora, como pesquisadora, como é essa atividade, principalmente para gerar um material como esse, o desafio de um estudo, como seria assim, essa metodologia, assim, vamos criar, eu estou perguntando isso, professora, porque eu também já dei aula e às vezes o aluno perguntava para mim querendo fazer um trabalho.
Aí chegava, eu quero fazer meu trabalho de TCC em planejamento de lavra. Mas planejamento de lavra de quê? É de uma lavra de calcário, uma lavra de ferro, qual vai ser o impacto? Então, uma pergunta, um trabalho desse tem que responder uma pergunta, né? Então, como é que você, na onde você dá aula, nessa parte de pesquisa, como é que surge, como é que você podia falar isso para a gente? Pronto. Essa é uma pergunta muito, muito boa, Johnny, no sentido de que acho que vai trazer à tona, assim, respostas, né, a uma dúvida muito grande, assim, como os materiais, né, como esses materiais, eles podem atender, podem ser satisfatórios, né? Quando a gente começa a pesquisar um material, por exemplo, vamos dizer, quero desenvolver agora um tijolo sustentável. Então, pode chegar algum concluinte do curso de engenharia e trazer a proposta. Professora, queria desenvolver um TCC sobre o desenvolvimento de um tijolo sustentável. Aí, muito bem, eu vou perguntar, ok, mas você quer que tijolo utilizar, qual material, né? Então, acho que parte daí, realmente. O que a gente faz, geralmente, né, é pegar uma referência. Então, vou pegar aqui me veio à mente um exemplo da minha pesquisa do mestrado. No mestrado, eu desenvolvi um paver, que é um piso intertravado, de menor impacto ambiental, um material de construção não sustentável. Mas o que acontece? Eu precisava de uma referência, né? E aí a referência é o material tradicional. O paver, para atender a norma, o piso intertravado, ele precisa ter uma resistência à compressão de 35 MPa. Então, qual era o meu desafio? Desenvolver um paver sustentável que atendesse 35 MPa. Ele é sustentável, mas ele atende à resistência que a norma pede. Então, se ele atende à resistência, à compressão, ele pode ser utilizado, né? Óbvio, existem outros parâmetros que a gente vai também analisar, como a absorção de água, resistência à abrasão. Eu trouxe aqui o exemplo da resistência à compressão porque é o mais comum, é o mais conhecido. Então, como foi que a gente pensou? Então o paver tradicional, ele é um bloco de concreto. Um concreto tradicional, né, de cimento Portland, agregado, graúdo, miúdo, e também pigmento, né, porque geralmente eles são coloridos. Então, qual foi a nossa proposta? A gente retirar um pouco, por exemplo, do agregado, que foi, no caso, a areia, a gente retirou a areia, e aí precisa de um planejamento, né, da porcentagem que vai retirar a areia, e substituir a areia, a gente substitui a areia por resíduo de cerâmica vermelha industrial. Então, a gente foi na indústria de telha e tijolo, coletou resíduo, né? A gente foi lá na área de descarte mesmo, coletou os resíduos de telhas e tijolos, levou para a universidade, fez o tratamento granulométrico e fez a substituição, né? A gente deixou a telha e o tijolo, que não serviam mais, a gente deixou em uma granulometria bem fina, né, parecida com areia. E aí fez a substituição, tirou a areia do concreto e no lugar colocou a areia de cerâmica, entre aspas, né? Tudo isso através de um planejamento metodológico, né? Então, substituímos 5% da areia, depois 10, 15, 20, 30, até achar uma porcentagem que fosse de máxima substituição sem, digamos assim, comprometer a resistência. Então, o que acontece é que antes de a gente fazer essas substituições, ou do agregado, e também é muito comum substituir o próprio ligante, que é o cimento, é importante fazer esse planejamento, né? Esse planejamento metodológico. E a partir daí se faziam os testes. Deu bastante certo, a gente conseguiu fazer um piso intertravado com menos areia e, no lugar da areia, a gente colocou resíduo de cerâmica vermelha e também a gente conseguiu, paralelamente, imprimir cor ao bloco, porque o resíduo de telha, ele é laranja, meio avermelhado.
E aí a gente criou um bloco sustentável, colorido, né, e que atende às prescrições técnicas da norma, com resistência de 35 MPa. Então, isso só foi um exemplo, mas, por exemplo, a gente pode fazer concretos com... já vi a utilização de resíduo de lavanderias, lodo de lavanderia têxtil. Então, é um outro tipo de resíduo que pode ser utilizado. Resíduo de construção e demolição, a gente pode também reutilizar esse resíduo dentro de um composto cimentício. E aí eu digo composto cimentício é argamassa e concreto. Então, geralmente a gente olha no entorno, né, vê quais são os principais resíduos gerados localmente e tenta trabalhar esses resíduos. Aqui na região, João Pessoa, Paraíba e também em Pernambuco, a indústria de cerâmica vermelha, de telha e tijolo, é uma indústria que é bastante, digamos assim, atuante e gera bastante resíduo. Por isso que a gente escolheu esse resíduo para reaproveitar. Como reaproveitar? E aí a gente escolhe um material dentro da construção civil para fazer essa análise, digamos assim, essa pesquisa. Realmente, como você falou, vem de uma dor, né? Ou de uma dúvida, ou de uma hipótese, para começar o estudo, começar a pesquisa. Eu acho muito bacana, principalmente quando vem da indústria, né? Imagina como você fez o trabalho focado na empresa. A empresa deve ter ajudado, deve ter dado a dica, o meu problema é esse, como é que a gente resolve, né? Então, essa parte que eu acho muito bacana, assim, na parte do ensino, na parte do estudo, né? Principalmente a parte de pesquisa. Eu acho que a gente precisa evoluir mais aqui no nosso país. Essa questão de pesquisa já tá bem adiantada, mas acho que precisa dar uma evoluída maior. Isso. Professora, chegando aqui nessa reta final, né? Como é que você avalia, então, quais os principais obstáculos, assim, na adoção de práticas de engenharia mais sustentáveis, assim, por parte da indústria e das empresas? Os principais obstáculos, né? Uhum. Veja, o primeiro que me vem à mente, como eu comentei anteriormente, é a falta de normatização, né? Então, como a gente não tem norma, por exemplo, como é que eu vou substituir vamos dizer assim, um sistema construtivo de aço por um sistema construtivo de bambu, se eu não tenho uma norma que vai me garantir essa utilização, né? Então, acho que começa a partir daí, né? Apesar de que a norma, ela já existe, só foi um exemplo, assim. Se não já existe, ela está na reta final, a norma do bambu como material de construção, né? Como eu vou implementar o geopolímero, que é um cimento, se não tem a norma sobre o geopolímero, né? Quais são, por exemplo, as resistências mínimas que o geopolímero precisa atingir? Qual é a máxima absorção de água que ele pode ter? Índice de vazios? Então, pronto, aí eu já começo a trazer o próximo obstáculo, que seria o rigor técnico, né? O que acontece também é que a nossa indústria da construção civil, a meu ver, na prática mesmo, quando a gente vai para o canteiro de obras, e aí vai depender, obviamente, do canteiro, da construtora, do engenheiro, de tudo, mas de maneira geral, a gente pode implementar mais o rigor técnico, e principalmente quando a gente está desenvolvendo um novo material. Então, quando a gente desenvolve o material, a gente precisa, de fato, fazer todos os testes de resistência, e aí a gente precisa de uma prensa hidráulica, de equipamento, de infraestrutura. E o que acontece é que, muitas vezes, a gente só faz teste de resistência, dando a resistência prescrita, uma resistência alta, subentende-se que está todas as outras propriedades atendidas, estão atendidas. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, creio que um rigor técnico maior seja um objetivo, uma meta a ser alcançada, né? Tanto é que muitas construções, mesmo em uma
idade jovem, elas já apresentam o que a gente chama de patologias. Então, muitas construções, muitos prédios, né, e outras construções também, como, por exemplo, viadutos, pontes, estradas, pavimentação, já apresentam fissuras, trincas, eflorescências. E por que isso? Falta de rigor técnico lá na execução ou no planejamento, né? Não houve uma dosagem adequada do concreto, não houve uma dosagem adequada da argamassa, ou se houve a dosagem adequada, não houve, digamos assim, o tratamento adequado dos materiais, não se fez o controle tecnológico da umidade, não se fez o controle tecnológico da trabalhabilidade do concreto através do slamp test. Então, enfim, são vários parâmetros que entendo que o rigor técnico ele pode nos ajudar, né? Tanto na questão do desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento de materiais não convencionais, quanto para as próprias construções tradicionais, no sentido de evitar patologias, né? Porque quando a gente tem patologias nas construções, a gente precisa fazer o quê? Retrabalho, precisa fazer uma intervenção. E aí, para fazer uma intervenção, muitas vezes precisa de mais matéria-prima, precisa de tempo, dinheiro, mão de obra, enfim. Então, creio que normatização, rigor técnico, a nossa indústria da construção ela é muito tradicionalista, tem uma inércia muito grande à inovação, né? Quando você leva a proposta de fazer alguma ação sustentável ou implementar um material sustentável numa obra, então o gestor da obra já não olha com bons olhos esse material. Como falei anteriormente, acha que é um material de segunda linha, né? Mas não é bem assim, é um material que ele foi testado, né? E atende ele foi testado, ele foi analisado tecnicamente e ele atende às prescrições da norma, então ele pode ser utilizado, né? Então, a partir daí também conscientização do público, né? E creio que mais divulgação. Acho que quando a gente divulga, a palavra ela tem muita força, né? E aí vai entrando no inconsciente coletivo, digamos assim, e as pessoas começam a entender a importância da utilização desses materiais, porque a gente falou aqui tanto dos materiais, mas não falou, por exemplo, dos impactos ambientais em si, né? Aumento da temperatura do planeta, né? Acidificação das águas do mar. Exatamente, tem muita, muita coisa. Depressão da camada de ozônio. Então, tem muitos impactos ambientais aí que estão associados à construção civil, né? Inclusive, toxicidade do ser humano, né, dos trabalhadores. Tudo isso envolve sustentabilidade, né? Que a sustentabilidade ela não é só ambiental, mas ela é social também. Então, acho que por aí são esses obstáculos que a gente pode listar, né? Falta de normatização, falta de conscientização, falta de rigor técnico, mas acredito que tudo isso seja superável. É só realmente uma questão de tempo, de trabalho, de esforço, né? E eu tenho, digamos assim, um otimismo em relação a isso, né? A gente trabalhando, conversando bastante sobre isso, em algum momento, eu creio que vai melhorar, né? E a sustentabilidade ela vai se implementar cada vez mais através aí das cidades que a gente está chamando de cidades inteligentes, né? Exatamente, é um conceito que está crescendo, está sendo bem debatido e com certeza aí num futuro próximo a gente possa dizer que moramos ou com alguns bairros mais inteligentes assim, né? Possamos Sim. dizer isso futuramente. E espero que breve, futuramente em breve. Exato. Professora, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Novamente, muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para que eles entrem em contato com você, saber mais suas pesquisas, pode ficar à vontade. Certo. Eu agradeço, Johnny, o convite. É sempre uma grande felicidade conversar sobre esse tema que é tão caro, assim, tanto na minha carreira como engenheira, pesquisadora e professora, quanto acredito que para a sociedade de uma maneira geral, né? A construção civil, ela precisa realmente dessa atenção
nesse sentido, assim, dos materiais sustentáveis, da gestão sustentável, para a gente construir, literalmente, um ambiente agradável e um ambiente sustentável para nós e para as futuras gerações, né? Aí atendendo ao conceito do que realmente é sustentabilidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é eng.palomalcântara, fica à vontade. Também, quem quiser trocar informações sobre pesquisas, sobre engenharia, estou à disposição. E mais uma vez agradeço o convite. Ok. Pessoal, aquele momento youtuber, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, que é a Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. E esse foi o podcast da mineração, nesse nosso quadro de entrevistas, e até a próxima. Até mais. Até mais. Muito obrigada. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.